Olá, meu nome é Pedro Rocha Neto, sou acadêmico de História da Univale, pelo curso de História, e vou estar trazendo para vocês hoje uma videoaula sobre a segunda Revolução Industrial, tá? No vídeo de antes a gente teve a oportunidade de olhar sobre a primeira, hoje a gente vai estar dando uma olhada sobre a segunda. Vamos lá. A segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa fase da Revolução Industrial representa o início de um novo período da industrialização, vivida inicialmente na Inglaterra, mas que se expandiu para outros países. As fases da Revolução Industrial simbolizam um novo patamar alcançado no desenvolvimento da civilização humana, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, ao surgimento de novas indústrias, bem como a capacidade produtiva de cada uma delas. Sendo assim, não se pode considerar que houve rupturas ao longo da Revolução Industrial, mas sim ao alcance de novos níveis de industrialização. Esse movimento foi dividido em fases apenas por termos didáticos, para a gente entender melhor. A segunda revolução industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria, o aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. A industrialização, que antes limitava-se à Inglaterra, expandiu-se para outros países como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. O ferro, o carvão e a energia a vapor, características da primeira revolução industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitam a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especiais indústrias elétricas e químicas. Houve um aumento considerável de empresas e o aprimoramento das indústrias siderúrgicas. As ferrovias expandiram, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. Surgiram durante a Revolução Industrial diversos inventos que modificaram toda a organização social, criaram novas relações, sejam essas sociais, de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio. Os meios de produção desencadearam nesse período a introdução de modos de organização da produção industrial, que se preocupavam com a produção a menor custo e o menor tempo que seja, e a racionalização do trabalho. Esses modos de organização ficaram conhecidos como Taylorismo e o Fordismo. Então, pessoal, a gente tem aí novas maneiras de se pensar uma fábrica e esses pensamentos foram chamados de Taylorismo e Fordismo. O Fordismo realmente foi o que deu origem ao nome da fábrica de carros Ford nos Estados Unidos, né? Então, foram novas maneiras de se pensar a industrialização, a fábrica. Eles trouxeram toda a linha de produção para um lugar só, ao invés de ser cada peça, cada elemento ali dos produtos serem produzidos em um lugar e isso ser encaixado. O Taylorismo e o Fordismo trouxeram a possibilidade da gente estar fabricando tudo isso numa logística só. Então, da matéria-prima até o produto final sair de uma produção só, ok? Em um lugar, em apenas um local. Então a gente aí tem como principais causas da Revolução Industrial a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, as revoluções burguesas, tá? Ocorridas em 1640 e 1850. Então são fatos que ajudaram a gente a ter esse processo aí da industrialização, ok? O que a Revolução Industrial tem a ver com o imperialismo? Então, o aumento da produção exigiu a busca pelo um novo mercado consumidor. Como a gente tinha excesso de produção, a gente precisava buscar
novos mercados consumidores para esse excedente produtivo ser escoado. E a África, o imperialismo que foi feito na África, a divisão da África por esses países que fizeram a sua revolução industrial, foi exatamente a consequência desse excesso de produção, ok? Então a gente tem a exigência da busca de um novo mercado consumidor e também a busca de novas matérias-primas. Esses países europeus se debruçaram sobre a África, transformaram ela em uma colônia, causando grandes conflitos sociais por consequência das suas barreiras, das suas fronteiras artificiais. Então, a África hoje sofre as consequências desse imperialismo, dessa exploração até hoje. Por isso que a gente tem um continente tão economicamente, socialmente prejudicado, exatamente por esses países europeus na industrialização ter transformado e explorado essas colônias africanas, e não só na África. Esse mercado consumidor, essa busca do imperialismo rodou o mundo inteiro, mas a África é um processo muito acentuado que tem destaque aí nessa época, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Uma boa noite a todos.